Olá, tudo bem com você? Estou aqui para apresentar mais um Notícias da Semana, aquele vídeo semanal que eu preparo para fazer uma vista rápida dos principais assuntos postados nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br, os dois blogs que eu administro, especialmente aí o Outra Leitura, que tem temas variados. O Criacionismo é mais focado em assuntos que tem que ver com ciência e religião, criacionismo mesmo, um blog que já tem mais de 13 anos de existência. E aqui o Outra Leitura, Enxergando o Mundo com as Lentes do Cristianismo, um blog em que eu me proponho a analisar fatos do cotidiano, assuntos variados, sob a ótica bíblica cristã, para ajudar a formar uma cosmovisão cristã e pensar na realidade fora da caixinha do secularismo, do relativismo, das formas de pensar que infelizmente hoje dominam aí a nossa sociedade. Bem, a notícia que eu publiquei no começo da semana aqui no blog outraleitura.com.br foi na verdade um texto que foi produzido pelo meu amigo pastor Odailson Fonseca. Muito interessante a análise que ele faz aqui da série Lúcifer do Netflix. E ele diz que Lúcifer não é um seriado, é uma armadilha. Recebi tantas dúvidas que me obrigo a tomar posição. Se é fenômeno de audiência ou enredo psicodélico, não sei, mas não silenciarei perante a miragem do aparente entretenimento. Não é. E segue aqui o texto, uma análise muito interessante, muito boa, como eu disse, que vale a pena ser lida porque há muitos cristãos hoje que estão consumindo de forma totalmente acrítica e até de forma perigosa certos conteúdos que, infelizmente, vão contra aquilo que nós conhecemos como a cosmovisão cristã e se iludem aqueles que pensam que essas coisas não têm influência sobre a mente, sobre os pensamentos, sobre os valores que adotamos, porque tem sim. E o pessoal que lida aí com a mídia não investiria milhões de dólares todo o tempo para produzir essas coisas se soubesse que realmente não influenciam, que não viciam, que não afetam o modo de pensar das pessoas. Haja vista aí, por exemplo, os comerciais que são veiculados nos intervalos nas TVs, que custam aí realmente milhões de reais para exibir segundos de uma programação, de um conteúdo, de um vídeo que tem como objetivo, sim, influenciar as pessoas e levá-las a algum tipo de ação, de atitude, no caso do marketing, a comprar produtos e serviços. Leia, por favor, esse texto aqui do pastor Odailson e tire suas conclusões e faça também, tome suas decisões em relação ao consumo consciente da mídia, no caso aqui específico, séries de TV. A identidade do adventismo, eu publiquei aqui um trecho de um sermão do pastor e doutor Adolfo Soares, que essa semana realmente foi assim, viralizou nas redes sociais. Se você não assistiu ainda, recomendo. Aqui no fim desse trecho do sermão, que foi transcrito, está o link para o sermão completo do pastor Adolfo Soares, falando sobre a identidade do remanescente, do adventista. Vale a pena ser lido também esse material, assistir o vídeo, porque há muitas pessoas se esquecendo de que o adventismo tem um DNA especial, tem uma identidade profética, e nós não podemos realmente esquecer disso, esquecer da nossa origem, do nosso passado, da nossa história, porque assim corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes no mundo que precisa tanto de uma mensagem que consiste nas 3 mensagens angélicas do Apocalipse, capítulo 14. Você precisa conhecer esse assunto. Se você é adventista especialmente, você precisa perceber, sim, que você pertence a um movimento remanescente que tem uma missão especial para este tempo em que nós cremos, estamos aguardando a breve volta de Jesus. Publiquei também aqui um texto de Marcus Piangers. Não tenha filhos se você não tem tempo. É um convite, na verdade, é uma reflexão para pais que, se não têm condições de ter filhos, de criá-los, de dedicar tempo de qualidade para eles, melhor seria que realmente não os tivessem e não terceirizassem a educação das crianças. Nós vemos hoje famílias desestruturadas, uma sociedade que está fazendo água por todos os lados, esse barco, né, chamado família, e é preciso pensar seriamente se realmente temos condições de educar, criar, formar nossos filhos da forma correta, da maneira correta, como Deus espera que o façamos. Porque, como diz a Bíblia, filhos são herança do Senhor e um dia
teremos que devolvê-los para Deus. Aliás, no fim do texto aqui eu coloquei aqui um vídeo em que minha esposa, a Débora, que é pedagoga, tem uma pós-graduação em aconselhamento familiar, apresentou alguns anos atrás, exatamente com esse título, Devolvendo o Presente. Os filhos são presente de Deus, mas um dia teremos que devolvê-los para Deus. E como devolveremos nossos filhos? Vale a pena refletir nesse assunto, especialmente, claro, se você é pai ou planeja ser pai e mãe num futuro próximo. Outro texto que eu publiquei aqui, como Hollywood está desconstruindo a religião da Bíblia. Eu faço aqui uma análise relativamente longa, quem sabe até aprofundando aquele assunto que o pastor Adailson postou também nas redes sociais dele, sobre essa avalanche de filmes hollywoodianos que tem que ver com super-heróis, os novos deuses, né, da sociedade moderna, uma sociedade que se diz secularizada, mas que tem também seus deuses, e uma análise sobre filmes ditos bíblicos, mas que na verdade são antibíblicos, como o caso do já passado aí Noé e outros mais, né? Então fica aqui também um convite para você refletir nesse assunto e perceber que a indústria cultural, especialmente as produções de Hollywood, tem sim feito um desserviço no que diz respeito aos valores bíblicos, aos valores judaico-cristãos, numa verdadeira desconstrução desses pilares da sociedade ocidental cristã. Publiquei aqui também um testemunho muito bonito. Eu estive essa semana conversando algumas horas com um casal de missionários que vive e trabalha atualmente num país muçulmano. Claro que por questões de segurança não posso revelar o nome do país e muito menos desses missionários. Mas eles me contaram aqui histórias muito bonitas, impressionantes, de como Deus está alcançando sobrenaturalmente os muçulmanos. Pessoas por quem Jesus também morreu e pessoas que precisam conhecer o plano de salvação, especialmente o fato de que Jesus é Deus, morreu e está vivo, morreu para nos salvar de nossos pecados. Eles me contaram algumas histórias, eu destaquei aqui duas delas, e uma delas especialmente mexeu comigo, mostrou que eu posso ter esperança sim de que Deus está alcançando com a missão que é dele, países, pessoas, famílias que são fechados para a pregação do Evangelho, como é o caso de alguns países islâmicos. E o que ele me contou aqui tem que ver com uma família cujo filho mais novo teve um sonho, e ele então nesse sonho viu uma tatuagem de uma cruz no seu pulso, no seu punho, algo comum lá entre os cristãos coptas, e ele então entendeu nesse sonho que ele precisava conhecer o cristianismo, e ele acordou dizendo isso: eu sou cristão. Por causa disso ele levou uma surra do pai, e ele decidiu então ficar em silêncio, não falar mais sobre isso, porque senão ele iria apanhar do pai. Tempos depois, o pai e o outro filho tiveram um sonho parecido com esse. Sonharam também com Jesus. E o pai acordou tão feliz naquela manhã, depois do sonho, que ele pegou a esposa no colo e ficou gritando dentro de casa: eu sou cristão também, eu sou cristão. E a esposa então respondeu: aleluia. Eles ficaram intrigados porque essa palavra não era comum para eles, não conheciam essa palavra, o significado da palavra aleluia. Então a família foi à internet pesquisar o significado da palavra e descobriram que aleluia é um louvor. Na verdade quer dizer o seguinte: louvado seja Yahvé, louvado seja Iá. É um louvor ao Deus bíblico. E então perceberam que realmente precisavam ser cristãos. A mãe e o outro filho também tiveram uma confirmação divina de que esse era o caminho que eles precisavam tomar. Sabe, eu fiquei pensando duas coisas, basicamente. Primeira, como não aceitar que Deus existe? Isso não é coincidência, não pode ser coincidência, né? Isso foge a qualquer tipo de aleatoriedade. Uma família inteira, 4 pessoas, terem o mesmo tipo de sonho, o mesmo tipo de confirmação e chamado. Eles estão recebendo estudos bíblicos de um pastor adventista, estão conhecendo mais a Bíblia Sagrada e estão muito felizes por isso, apesar de que com essa decisão, eles correm realmente um risco grande, inclusive de perder a própria vida, porque em alguns países comunistas mais duros, é isso que acontece quando as pessoas aceitam o cristianismo e rejeitam ou abandonam, né, o Islã. Leia esse testemunho. É muito bonito, e eu linkei também aqui no fim desse texto um outro testemunho de uma jovem, também não posso revelar detalhes sobre isso por segurança, mas uma jovem que passou por uma experiência fantástica de conversão do Islã para o cristianismo. Deus está fazendo o trabalho dele, louvado seja Deus por isso, e nós podemos ter esperança realmente de que o evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo. Deus é dono da missão, a missão é dele. Nós temos o privilégio
de nos envolver nessa missão. E eu quero então deixar para você um convite, né? Você não precisa viajar necessariamente para países distantes, países não cristãos, para ser um pregador do Evangelho. Talvez você possa fazer isso, talvez até Deus o chame para fazer isso, mas o fato é que aí onde você mora, você pode também ser um missionário. Na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, na sua comunidade. Deixe que as pessoas percebam que você é um cristão. E quando as oportunidades surgirem, fale da verdade de Deus, da verdade bíblica, de que Cristo vai voltar, de que existe esperança para este mundo, para as pessoas que aceitarem o plano de salvação em Cristo. São essas então as notícias da semana. Espero que você possa ler o blog Outra Leitura para aprofundar esses conteúdos. Aqui, como eu disse, é só um voo rasante pelos posts que eu publiquei essa semana. Vá lá, leia por você mesmo e com isso forme sua opinião, forme sua cosmovisão com base na, como eu digo aqui, né, o slogan do blog, lendo o mundo com as lentes do cristianismo, que você possa realmente ter a mente de Cristo, lendo a Bíblia, orando todos os dias. E não esqueça de curtir o vídeo se você gostou, de acionar o sininho também importante aí no canal, para que você possa receber as atualizações, os vídeos que eu posto de quando em quando ali, e assim estar bem informado a respeito das coisas que eu tenho divulgado, tá bom? Um grande abraço para você e que você tenha um sábado muito abençoado com a sua família e especialmente com o Criador do Universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.